4 sinais sobrenaturais que confirmam a morada do Espírito Santo em seu coração. Era uma manhã ensolarada na pequena cidade do interior do Brasil, onde as cores do campo brilhavam como a promessa de 1001 milagres. Ana, uma mulher de 35 anos, conhecida por sua fé inabalável, caminhava pelas ruas com um rosário sempre na mão, suas preces ecoando como uma suave melodia. Seu sorriso encantador trazia esperança a todos, e era impossível não notar a luz que emanava de seu coração devoto. Mas naquela manhã, a vida de Ana seria virada do avesso. Um médico com olhos tristes trouxe um diagnóstico devastador. João, seu marido trabalhador da roça e cético por natureza, estava com uma doença terminal. O chão parecia desabar. A incredulidade de João crescia e a preocupação financeira da família o consumia. Mas Ana não se deixou abater. Ela se uniu à sua comunidade, organizando vigílias de oração na igrejinha ao lado da praça central. Velas acesas tremulavam como esperanças disfarçadas, enquanto as flores oferecidas a Santo Antônio exalavam a fé de um povo que não desistia. Durante as vigílias, algo extraordinário começou a acontecer. Na primeira noite, enquanto orações fervorosas ascenderam ao céu, Ana teve um sonho vívido. Ela viu João curado, correndo livre em um campo iluminado por uma luz celestial. Despertou em lágrimas, a esperança pulsando dentro dela, mas hesitou em contar a João, receosa de que ele desprezasse essa visão como mera ilusão. Na segunda vigília, um pastor visitante foi convidado a pregar. Ele, com voz firme e olhar profundo, declarou uma profecia. Um milagre está se aproximando. Deus irá tocar a vida de um homem enfermo nesta comunidade. As palavras cortaram como um raio, e Ana sentiu seu coração disparar. Como ela poderia não acreditar? O Espírito Santo estava em movimento, e a fé da cidade parecia inalar um sopro divino. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela noite especial de oração, um clima eletrizante tomou conta da igrejinha. As vozes unidas em clamor misturavam-se com o som do vento, e os fiéis sentiam uma presença forte, quase palpável. Foi então que, de repente, João, que havia se fechado em seu mundo de descrença, levantou-se. Aquela dor incessante que o afligia havia desaparecido. O murmúrio de admiração se espalhou pela congregação como um fogo espalhando suas chamas. Ana, com lágrimas de alegria, olhou para João, seu coração palpitando ao acreditar que o milagre finalmente acontecia. No entanto, enquanto a euforia tomava conta do ambiente dentro de Ana, uma dúvida sombria crescia. Será que a transformação de João era real? Ele realmente havia se aberto para a fé? Ou isso era apenas um momento passageiro? E o que aconteceria quando a verdadeira prova fosse finalmente apresentada a todos? Agora, a cidade celebrava, mas Ana sabia que novos desafios e tempestades estavam à espreita. O que o futuro reservava para eles? A história de fé e milagres ainda estava apenas começando. Enquanto a lua crescente iluminava a igrejinha, as mãos de Ana tremiam de ansiedade. O ambiente estava carregado de um poder espiritual palpável e ela sentia que Deus estava presente.
As pessoas, ainda em êxtase pela cura de João, não percebiam as dúvidas que se aninhavam no coração de sua amada. Com todos os olhares voltados para a família, Ana se perguntou se João realmente compreendia a profundidade da bênção recebida. Nos dias que se seguiram, a cidade parecia envolta em um novo manto de alegria. As gargalhadas misturavam-se com os cânticos de louvor, e a história de João se espalhava como um verdadeiro testemunho de fé. Mas a felicidade não era total para Ana. Ela observou João com um olhar curioso, procurando por sinais de verdadeira transformação em seu espírito. Ele continuava a sorrir, a ajudar os vizinhos, mas algo no seu olhar ainda refletia uma sombra de dúvida. Certa manhã, enquanto cultivava seu pequeno jardim, Ana decidiu falar com João. Amor, como você se sente depois de tudo isso? Você acredita que Deus realmente tocou sua vida? As palavras dançavam no ar pesado de emoção. João parou por um momento pensando. Ana, eu não sei. A dor se foi, mas eu não tenho certeza do que isso significa realmente. A resposta dele atingiu Ana como um raio. A cura física era apenas o começo, mas a transformação do coração era o verdadeiro milagre. Ela se lembrou das palavras do pastor. Um milagre está se aproximando. Ponderativa, Ana pensou no que isso poderia significar para eles. Com o passar dos dias, a fé da cidade se intensificava. As vigílias cresciam em número e fervor. Nos encontros, a presença do Espírito Santo era evidente, muitos sentindo-se tocados e libertos de suas próprias dores. No entanto, Ana sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Foi em uma das vigílias, durante um momento de adoração, que algo extraordinário aconteceu. Uma mulher idosa, com um rosto marcado por vidas de luta, começou a falar em línguas, uma linguagem que ecoava em poder e beleza. Os congregados pararam, maravilhados, enquanto as palavras sussurradas da velhinha subiam como uma fumaça perfumada. Ana sentiu um arrepio na espinha. Naquele instante, entendeu que a manifestação do Espírito Santo não se limitava a uma cura física, mas mudava as vidas, revelando verdades escondidas. Depois daquela noite, João, mesmo ainda cético, começava a se abrir para a ideia de que não era apenas a sua saúde que estava em jogo, mas algo muito maior. Ele começou a fazer perguntas, a ouvir os testemunhos ardentes dos outros, e o medo que antes o dominava lentamente se transformava em curiosidade. Ana, entretanto, continuava com sua própria luta interna. A dúvida persistia. O que aconteceria se, depois de tudo isso, João voltasse a ser o homem inseguro de antes? E ainda mais importante, se ele não conseguisse acreditar de verdade. Era um dilema que fazia seu coração estremecer. O que os próximos dias trariam? Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando raios dourados sobre as plantações que cercavam a vila, Ana se lembrou de um versículo que a confortava. Tudo é possível ao que crê. Ela fechou os olhos e orou, pedindo a Deus que fortalecesse a fé de João e que, acima de tudo, a luz do Espírito iluminasse o caminho deles. Mas algo inquietante pairava no ar. Uma sensação de que a maior prova estava bem à frente, aguardando para ser revelada. O que mais Deus estava prestes a fazer em suas vidas? A unidade frágil da família seria desafiada mais uma vez? O próximo capítulo estava prestes a começar, e Ana sentia que a verdadeira história de fé e transformação ainda estava sendo escrita. Ana acordou naquela manhã com um certo peso no coração. A sensação de expectativa parecia pulsar no ar, como se suas esperanças e medos dançassem juntos em um ritmo desconhecido. O sol entrava pela janela, mas não conseguia aquecer seu espírito inquieto. O que viria a seguir? Depois de um café, Ana decidiu ir à igrejinha.
Ao atravessar a porta, o ar reverberava com louvores. Ela se sentou em um canto, seu olhar perdido entre os rostos radiantes dos irmãos e irmãs em Cristo. A adoração fluía como um rio, e os corações pareciam estar em uníssono com a melodia celestial. Durante a oração, o pastor perguntou: quem aqui já sentiu a presença do Espírito Santo em sua vida? Mãos levantadas se ergueram como flores em busca de luz. Ana hesitou. Ela queria acreditar que sentia essa presença, mas as dúvidas a seguravam. Poderia algo tão poderoso habitar dentro dela? Enquanto o culto continuava, um jovem começou a testemunhar sobre uma experiência que mudara sua vida. Ele falava com tal fervor que a congregação se levantou, aplaudindo e glorificando a Deus. Naquele dia, o Espírito Santo me encontrou e me curou de uma depressão que me prendia há anos. Ele exclamava, e as palavras milagrosas ecoavam pelas paredes. Ana observou a empolgação crescente ao seu redor e, de repente, uma ideia lhe ocorreu. A transformação de João era a resposta que ela buscava. O que se passava com o seu amor poderia ser um reflexo do que estava acontecendo ali. Poderia existir uma mudança genuína, escondida sob aquela superfície tranquila? Naquele momento, João entrou pela porta, o rosto iluminado de certa forma nova, quase espiritual. Ele se sentou ao lado dela e, sem que ela pedisse, começou a contar sobre suas inquietações, suas perguntas sobre a fé. Mas, para surpresa de Ana, havia uma luz em seus olhos que ela não tinha notado antes. "Você viu como eles se entregam?" disse ele, olhando para a congregação vibrante. "Eu comecei a imaginar o que Deus pode fazer na minha vida. Como posso me entregar completamente?" Ana sentiu seu coração acelerar. Finalmente, João estava começando a se abrir. O pastor, observando a atmosfera, incentivou a todos a buscar a visão de Deus para suas vidas. "Peçam um sinal. Deus está aqui, pronto para se revelar a cada um de nós." Ele então convidou os fiéis a virem à frente, a se deixarem tocar pelo Espírito Santo. Ana e João trocaram olhares. O que aconteceria se aceitassem o chamado? Com um impulso quase irresistível, Ana puxou a mão de João e juntos foram à frente. O poder do Espírito parecia vibrar ao seu redor. Ao chegarem, o pastor orou por eles, e uma sensação indescritível começou a inundar o coração de Ana. As lágrimas desceram em seu rosto, enquanto a presença de Deus a envolvia. João, ao lado dela, passou a respirar de maneira diferente, como se estivesse se permitindo ser transformado ali mesmo. A música aumentou e a congregação celebrava, enquanto Ana sentia a alegria de Deus transbordando. Por um instante, tudo parecia claro. A cura de João era real, e não estava apenas nas suas pernas, mas na sua alma. Entretanto, uma chamada distante interrompeu sua alegria. Um grito inquietante ecoou do lado de fora, chamando a atenção de todos. Um momento de silêncio envolveu a igrejinha, e as vozes se calaram. O que estava por vir poderia ser um desafio que testaria o fervor recém-descoberto de João e Ana. Era uma realidade que esperava, e a dúvida voltava a pairar no coração de Ana. O que teria acontecido do lado de fora? O que Deus estava prestes a revelar na vida de João, de Ana e de sua comunidade? A resposta estava se aproximando, e a transformação que eles tanto desejavam estava prestes a ser desafiada. O silêncio na igrejinha era quase palpável. Ana e João, ainda de mãos dadas, olhavam para a porta principal, onde a curiosidade e o temor se confundiam. O murmúrio entre os membros da congregação crescia. Olhares se cruzavam, mas ninguém ousava sair para verificar. O pastor, percebendo a inquietação, tentou trazer calma. "Vamos orar, irmãos. O Senhor nos protegerá em qualquer situação." Sua voz, firme e serena, parecia buscar aliviar a pressão que apertava os corações ali presentes. Ana sentiu suas próprias inseguranças e medos ressurgirem. O que teria acontecido lá fora?
Em meio ao pavor, ela lembrava-se das palavras do pastor sobre a fé. E em seus olhos, a luz recém-descoberta de João estava mais forte do que nunca. Ele estava ao seu lado, firme, resplandecendo confiança. Nós temos que crer, Ana, ele disse, quase como se pudesse ler seu pensamento. Gradualmente, o tumulto se acalmou, e alguns jovens se adiantaram, entre eles a amiga de Ana, Clara, que entrara com o rosto pálido. Gente, aconteceu algo estranho lá fora. Ela respirava rapidamente. Tem um grupo, uns homens gritando. Eles parecem perdidos. As palavras de Clara fez o coração de Ana disparar. Sentiu uma mistura de compaixão e preocupação. E as perguntas surgiam em sua mente. O que poderia levar homens a um estado tão desolado? Olhou para João, que já não olhava mais para a congregação, mas fixava seu olhar na amiga, como se a estivesse incentivando a continuar. Um deles estava falando sobre uma força que dominava eles, algo que os fazia agir de maneira estranha. Eu pedi a Deus um sinal, e então eles surgiram do nada. Clara hesitou, buscando coragem nas palavras. Eu só pensei no que o pastor disse ontem sobre a importância da oração e da presença do Espírito Santo. A inquietude que tomava conta de todos acrescentava a atmosfera elétrica no lugar. Ana sentiu a adrenalina borbulhar no seu íntimo, uma chamada para a ação. João, e se eles precisarem de ajuda? E se Deus quiser que nós façamos algo? Precisamos ir! E assim, movidos por uma fé ainda em construção e pela urgência do momento, Ana e João andaram até a porta da igrejinha. A luz do sol parecia brilhar mais forte do lado de fora, apesar da cena perturbadora que aguardava. À medida que a porta se abria, um rugido de vozes se tornou mais claro. As pessoas gritavam, algumas choravam, outras pareciam estar em uma batalha interior colossal. Um dos homens, com olhos perdidos e expressão conturbada, girava em círculo. Nós queremos liberdade, precisamos de paz. Sua voz ecoava com desespero, que lembrava um eco de sua própria luta silenciosa. Ana e João pararam por um momento. O peso do chamado se esgueirava e tomava formas palpáveis. Vamos orar por eles, disse João, a determinação ecoando em sua alma. Eles se aproximaram do homem, e Ana, sem hesitação, se lembrou das palavras do pastor. Em um gesto silencioso, ofereceram suas mãos e corações, buscando luz em meio à escuridão. Senhor, ajuda-nos, envia o teu Espírito sobre nós. Ana clamou, e em um impulso, a congregação, agora unida, começou a se dirigir para fora, formando uma rede de apoio ao redor do homem atormentado. Juntos intercediam, e a atmosfera começou a mudar. O poder do Espírito começava a manifestar-se de uma maneira inesperada e poderosa. Ana sentia uma onda de calor inundar sua alma, mas no meio do fervor, uma sombra se aproximou. Outros homens, visivelmente possuídos por uma força opressora, começaram a se agitar e avançar na direção da congregação. O que começara como um ato de fé estava se tornando um verdadeiro campo de batalha espiritual. Ana percebeu que estava diante de uma encruzilhada. O que ela e João enfrentariam poderia moldar não apenas o destino dele, mas também o futuro da própria comunidade. O clamor de almas sedentas pedia por um porto seguro. Estaria eles prontos para enfrentar esse desafio? Seriam instrumentos da transformação que tanto desejavam? As respostas estavam prestes a se revelar, mas a decisão de avançar ou recuar estava claramente diante deles. Ana sentiu seu coração acelerar. O grupo de homens possuídos parecia estar em um estado de desespero total, mas em vez de recuar, ela sabia que era a hora de agir. Os olhares da congregação, que antes estavam cheios de medo, agora se entrelaçavam em um só propósito: ajudar aqueles homens. Era como se uma luz divina iluminasse o caminho diante deles.
Temos que orar juntos, clamar para que Deus intervenha, gritou João, sua voz ecoando forte entre a multidão. As palavras dele ressoavam como um chamado, despertando nos presentes uma coragem inesperada. Ana levantou as mãos, um gesto que parecia simples, mas carregava um peso espiritual imenso. Que cada um de nós clame ao Senhor. Vamos unir nossas vozes, e como se um sopro de esperança passasse pelas almas presentes, todos começaram a interceder em fervor. A atmosfera ali fora mudando. O desespero deu lugar a uma confiança crescente. Cada oração, cada clamor pulsava com fé. Ana sentia a presença de Deus se manifestando de maneira palpável. Um calor gostoso envolvia seu corpo, fazendo-a acreditar que estavam sendo ouvidos. Os homens, antes agitados, começaram a parar. Um deles, com a expressão mais angustiada, olhou diretamente para Ana. "O que vocês querem de nós?" perguntou, sua voz agora mais calma, mas ainda carregada de dor. "Queremos que você encontre paz. Queremos que você sinta o amor de Deus." Ana respondeu, sua voz firme e cheia de compaixão. A conexão que se formava entre eles parecia transcender a confusão e o medo. Enquanto falava, lembrou-se de todos os testemunhos sobre como a oração havia mudado vidas, como o amor de Cristo poderia libertar prisões invisíveis. Ao redor, a congregação continuava a orar fervorosamente. O murmurinho se transformou em cânticos, um coro de adoração e súplica que preenchia o ar. Qualquer sombra de dúvida que havia antes, agora parecia uma gota no oceano daquela fé coletiva. "Liberdade!" gritou outro homem, a voz ecoando entre os outros, como se aquele clamor já estivesse em suas almas, esperando por uma oportunidade para emergir. "Nós queremos liberdade!" Ana viu o olhar de João se iluminar, refletindo a determinação que sentia crescer dentro de si. Ele tomou a dianteira, se posicionando ao lado do homem assombrado. "Nós vamos orar por você. Vamos pedir ao Espírito Santo que tome conta de sua vida. Você não está mais sozinho." No entanto, uma vibe sombria passou pelo ar. Um dos homens possuídos, com uma inteligência maligna em seus olhos, começou a rir. "Vocês acham que suas orações vão me libertar? Vocês não sabem com quem estão lidando." A dúvida começou a ressoar nas mentes de alguns. "O que se passa aqui?" questionou Clara, sua voz carregada de incerteza. O riso do homem ecoava, como se ele tivesse uma vantagem que ninguém mais captava. Mas mesmo entre hesitações, Ana havia se decidido. Prendeu a respiração, olhou nos olhos de João e juntos levantaram a voz com fervor renovado. "Em nome de Jesus, ordenamos que toda força opressora se retire." O ambiente ficou tenso. Algumas pessoas começaram a se afastar, enquanto outras, contagiadas pela força espiritual de Ana e João, permaneciam firmes. Eles eram um só corpo, unidos em busca de libertação e paz. Seriam capazes de expulsar as trevas que ameaçavam consumir aqueles homens? A fé começava a se chocar contra o medo, numa batalha silenciosa que ainda estava longe de ter um desfecho. Ana olhou para o céu, implorando por respostas, por sinais, enquanto uma onda de reverência passava pela congregação. O que mais estava por vir? O que Deus estava prestes a revelar naquele momento sagrado? As perguntas ecoavam como o fandango de um tambor, prenunciando o que estava por vir. Ana respirou fundo, sentindo a pressão da atmosfera ao seu redor intensificando-se. O homem que rira havia se calado, mas seus olhos agora brilhavam com uma intensidade inquietante. Era como se uma tempestade estivesse se formando, pronta para jorrar sobre aqueles que ousassem desafiar sua presença. A congregação, unida em espírito, começou a cantar um hino suave, sua melodia envolvendo o espaço. A suavidade da música contrastava com a tensão no ar, criando um espaço sagrado. Cada nota, cada acorde, parecia perfumar o ambiente com esperança.
Deus, nós te pedimos, vem com tua luz, clamou João, agora em uma oração fervorosa. As palavras eram como flechas lançadas ao céu em busca de resposta. Ana se sentiu tocada pelas súplicas, sua fé crescendo como uma chama acesa no vento. Era ali, naquele momento, que se sentia mais viva do que nunca. Lágrimas escorriam pelo rosto de algumas pessoas, não de desespero, mas de uma entrega profunda. Elas estavam vendo algo extraordinário acontecer. Os homens agora estavam em pé, com uma luta interna evidente em seus rostos. Cada um lutava contra seu próprio demônio. E Ana sabia que ali, em meio à batalha, a fé se tornava uma arma. Ela se virou para o homem que a fitava antes. Você pode escolher. A paz de Deus é sua. A libertação é real. Ana falou com uma firmeza que fez seu coração vibrar. Para sua surpresa, ele começou a tremer, como se algo grande estivesse prestes a ocorrer. Então um grito atravessou o silêncio. Saia! Em nome de Jesus, saia! Era um clamor coletivo, e a voz de cada um se tornou uma arma contra as trevas. As vozes se entrelaçaram, criando uma corrente do amor divino que se expandia até alcançar aquele homem. O riso maligno se transformou em gritos de medo. Não! Você não sabe com quem está lidando! Ele berrou enquanto as trevas se contorciam. A congregação, agora tomada por um fervor quase contagiante, começou a orar em línguas, cada pessoa deixando-se levar pelo Espírito Santo que se movia entre eles. Ana viu o rosto do homem se contorcer, não mais de raiva, mas de dor. Era uma batalha espiritual intensa, e ela percebeu que as correntes de opressão começavam a se romper. A luz do Espírito Santo brilhou intensamente na sala, iluminando cada canto, fazendo a escuridão hesitar e retroceder. Liberdade, Senhor, que os grilhões sejam quebrados. Ana exclamou, seu coração pulsando em um ritmo de vitória. Todos ao seu redor estavam em uníssono, vibrando em um espírito de entrega e fé. Foi então que, em um momento dramático, o homem caiu de joelhos, seu grito ecoando pela congregação. Eu não aguento mais. O que eu tenho que fazer? João se aproximou, tocando no ombro do homem. Entregue-se ao Senhor. Deixe que Ele o transforme. Você não precisa lutar sozinho. O homem olhou ao redor, os rostos de solidariedade e amor diante dele, como um farol em meio à escuridão. Era um convite à renovação, uma porta aberta para a cura. Mas o ambiente ainda estava carregado de um mistério. O desafio não tinha sido totalmente superado. Ana sentiu um frio correr pela espinha enquanto olhava para o homem, que parecia à beira de revelar algo profundo. O que mais ele teria a dizer? Quais segredos escondidos alimentavam o que se manifestava ali? Algumas perguntas se formavam, e Ana sabia que tinha que manter a fé. O momento de intervenção divina parecia estar cada vez mais próximo, e a expectativa pairava no ar como o perfume de algo que se aproxima. O homem, agora de joelhos, olhava para o chão, sua respiração ofegante, demonstrando a luta interna que travava. O ambiente estava impregnado de um silêncio tenso, quase palpável, enquanto todos aguardavam ansiosos o que ele teria a dizer. Ana sentia sua própria expectativa crescer, como uma chama prestes a se transformar em fogo. Eu não consigo mais lutar com isso, disse ele, a voz tremendo. Sempre acreditei que estava sozinho, que tinha que enfrentar minhas sombras por conta própria. As mãos dele tremiam, e a congregação parecia se unir ainda mais, cada olhar voltado para ele, preenchido de compaixão e amor. Você não está sozinho, insistiu Ana, sua voz suave como o vento da manhã. Deus está aqui, neste lugar sagrado, pronto para acolher você. Solte-se, deixe que ele entre. Ele levantou a cabeça, seus olhos agora cheios de lágrimas. Mas eu tenho medo do que pode acontecer. O que vou perder? Questionou, como se as palavras lhe custassem muito. A congregação começou a responder, um coro de vozes, cada uma mais encorajada que a outra. O que você vai ganhar é infinitamente maior.
A paz que você procura, a libertação que seu coração anseia, gritaram em uníssono, como se fossem uma só voz ressoando pela sala. E à medida que as palavras ecoavam, algo na atmosfera começou a mudar. Ana sentiu uma nova onda de poder, algo sobrenatural preenchendo o espaço, quase como uma luz física que envolvia cada um ali. Podia ver a luta do homem se intensificar, mas ao mesmo tempo notava que sua expressão mudava. O medo estava se transformando em esperança. "Eu me entrego!" Ele gritou repentinamente, levantando as mãos para o alto. "Eu entrego tudo a ti, Senhor." Naquele instante, uma onda de energia percorreu a sala. As vozes que antes clamavam por liberdade agora se tornaram um hino de louvor e adoração. Respirando profundamente, Ana fechou os olhos, sentindo a presença do Espírito Santo vibrando intensamente ao redor dela, como uma onda de amor infinito. Era como se cada ser ali se tornasse um canal de luz, uma extensão do próprio amor divino. Os murmúrios de admiração surgiram, com os fiéis começando a testemunhar sinais de cura e libertação. Alguns se abraçavam. Lágrimas de alegria corriam por seus rostos, enquanto outros dançavam em um profundo estado de adoração. Ana sentiu seu coração pulsar mais forte. Era um momento sobrenatural, um vislumbre do céu na terra. Mas logo, uma nova tensão surgiu. Uma sombra parecia se erguer nas bordas do que haviam conquistado. O homem que buscava libertação olhou para Ana, seus olhos carregados de uma pergunta de profunda importância. "Mas o que vem a seguir? Isso foi somente um começo? O que ele havia entregue ainda precisaria de manutenção." Ana percebeu que a batalha não acabara ali. "O primeiro passo é apenas o começo de uma jornada. A verdadeira transformação acontece no dia a dia", falou com firmeza. "Vocês têm que persistir na fé e na busca por ele." Nesse instante, um vento súbito soprou pela sala, como se o próprio Espírito estivesse respondendo à declaração. A temperatura caiu ligeiramente, e uma sensação de reverência tomou conta. O homem olhou em volta, absorvendo a realidade que o cercava. Algo muito maior estava em jogo, e a presença de Deus era palpável. "Preparem-se, pois o caminho se revelará diante de nós", sussurrou Ana, sentindo que algo grandioso estava por vir, mas com uma nova pergunta ecoando em seu íntimo. Estariam todos prontos para enfrentar o que se aproxima? A respiração na sala ficou pesada. O homem, ainda de joelhos, parecia contemplar a profundidade de suas palavras. Ana observava enquanto outros se aproximavam, formando um círculo ao redor dele, as mãos erguidas e os sorrisos iluminando seus rostos. "Senhor, revela-nos!" alguém exclamou. E logo muitos começaram a orar em voz alta. A intensidade do momento criou uma atmosfera elétrica. Cada oração era como um fio de luz interligando cada coração presente. Essa união trouxe uma sensação de calor, uma certeza de que o que estavam vivenciando era algo divino. Ana viu lágrimas escorrendo pelo rosto de algumas pessoas. Havia dor, mas também havia esperança. Ela sabia que muitos ali estavam em suas próprias jornadas, lutando contra os mesmos demônios que o homem de joelhos estava enfrentando. Ana não pôde deixar de sorrir ao sentir a força da comunidade. "Vamos, irmãos, deixem que a luz de Deus entre e faça morada em nossos corações", repetiu com fervor. A energia na sala aumentava e, com ela, um desejo coletivo de transformação. Enquanto oravam, Ana percebeu que alguns estavam passando por uma mudança visível. As expressões medrosas se transformaram em rostos deslumbrados, cheios de expectativa e fé. Os murmúrios começaram a se transformar em canções, e a adoração tomou conta do ambiente. Mas em meio àquele momento de celebração, uma sombra passou, como um pesadelo tentando entrar em um sonho. Ana sentiu uma resistência, como se algo quisesse impedir a liberdade que todos reclamavam. "Coloquem suas armaduras espirituais", gritou Ana, percebendo que a batalha era real.
Nada pode nos separar do amor de Deus. Fiquem unidos. Enquanto falava, suas palavras pareciam explodir como fogos de artifício, ressonando nas almas presentes. As vozes se elevaram mais alto e mais forte. Nós temos a vitória em Cristo. Aquieta o pé, gritaram em uníssono. O som ecoava por todo o lugar, e Ana queria ver mais. Queria abrir as portas do céu sobre aqueles que buscavam e haviam se comprometido a continuar a jornada. Nesse clamor, Ana percebeu um pequeno grupo à esquerda, pessoas que pareciam hesitantes, uma resistência visível em seus rostos. Aproximou-se deles sem hesitar, com o coração pulsando de compaixão. "O que impede vocês de se lançarem neste amor?" perguntou, olhando nos olhos de cada um. Um jovem se adiantou, com os olhos marejados. "Eu tenho medo de não ser suficiente. E se eu falhar novamente?" respondeu, a voz trêmula. Ana sorriu. Ela sabia que aquele era um dilema comum, e a resposta brotou de seu interior. Deus nunca espera a perfeição. Ele anseia pela sua autenticidade. Se você se entrega, ele já está fazendo a obra. Não tenha medo de dar esse salto. O jovem olhou para os outros, que agora se aproximavam, e um a um foram se unindo naquele espaço sagrado. Os olhos de Ana brilharam ao perceber que a luz se espalhava entre eles, como se cada coração se tornasse uma tocha acesa. "Isso é maravilhoso!" exclamou ela, sentindo o fogo do Espírito Santo queimando com fervor em seu coração. Este é o início de um novo capítulo. Mas enquanto proferia essas palavras, a tensão continuava a se acumular. Um murmúrio de ansiedade percorreu a sala. E à medida que o homem que havia se entregado olhava para Ana, sentia que algo estava para mudar. "Estamos prestes a testemunhar algo poderoso", sussurrou ele, os olhos brilhando com uma nova determinação. "Mas o que mais devemos fazer para nos preparar?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Ana olhou ao redor, percebendo que a verdadeira transformação exigia coragem e disposição para enfrentar o desconhecido. "Precisamos estar prontos para agir, para crer mesmo quando o caminho não está claro", respondeu, sua voz firme, "e acima de tudo, seremos guiados pelo Espírito Santo em cada passo." As vozes levantadas ecoavam, mas havia uma nova expectativa no ar. O que viria depois? A resposta estava prestes a ser revelada, e todos aguardarão com corações abertos e dispostos a serem moldados. Assim, o momento de adoração se interrompeu rapidamente, e a sala mergulhou em um silêncio reverente. O que estava prestes a acontecer poderia definir a jornada de cada um deles. O que Deus tinha reservado para eles? Um silêncio sagrado voava por toda a sala, e o tempo parecia, de alguma forma, suspenso. Ana sentiu a tensão palpável, como se o próprio ar estivesse à espera de uma revelação. O homem ajoelhado, que antes parecia perdido, agora exibia um semblante de confiança crescente. Em seu coração, Ana sabia que a próxima etapa dessa jornada não seria apenas um momento, seria uma transição poderosa. "Preparem-se para o que está por vir", exclamou Ana, impulsionando seu espírito e os de todos ao redor. O que se formava ali era mais do que uma reunião. Era uma convocação ao divino. Aquela era a hora de desatar grilhões e erguer vozes em louvor em busca do sagrado. E assim, como se uma sinfonia se assentasse nas almas, começou a se ouvir um leve murmúrio de adoração. Era como se os corações clamassem em uníssono, uma melodia espontânea surgindo no meio da tensão. Ana viu um brilho nos olhos de cada um reconhecimento da presença do Espírito atuando. "Senhor, manifeste a tua vontade entre nós." O clamor ecoou novamente, e os rostos se iluminavam à medida que a unidade se fortalecia. Ana desviou o olhar para um canto da sala, onde uma mulher mais velha estava em oração, a mão sobre o coração. Seus lábios se moviam, mas o som era quase inquebrantável.
O olhar dela transparecia uma serenidade que transmitia a força de um testemunho vivido. O ambiente, carregado de fé, começou a vibrar como se a própria criação estivesse dançando em sintonia com aqueles que oravam. A cada nova oração, sentiam como se as paredes da sala se tornassem uma ponte entre o céu e a terra. A atmosfera estava impregnada de expectativa. Algo grande estava prestes a acontecer. Olhem em torno de vocês, Ana disse com fervor. O Senhor está aqui. Ele está fazendo um mover poderoso em nossas vidas. Vamos crer que um milagre está por vir. À medida que as palavras dela ressoavam, Ana pôde ver rostos se iluminando com um brilho fulgurante de esperança. A mulher que antes orava silenciosamente, agora erguia os braços, um sorriso estampado no rosto. Eu sinto a sua presença, murmurou, e as palavras dela trouxeram um alívio poderoso sobre todos. O homem que havia se entregado começou a chorar, não de tristeza, mas de uma alegria incontrolável. A alegria na sala parecia saltar de alma para alma, como um fogo se espalhando. Ana percebeu que a transformação era palpável e já havia começado a acontecer. Esta é uma nova vida que começa, gritou ele, e em resposta, um coro de Amém se levantou na sala. Cada um parecia entender que, independentemente do que o futuro reservasse, já não eram mais os mesmos. Mas frequentemente em momentos como esses, surgem dúvidas. Entre os gritos de adoração, um eco distante ressoou no coração de Ana. Estamos prontos para o que virá. Estaremos preparados para enfrentar a tempestade que vem antes da bonança? Ela sabia que uma grande batalha se aproximava e o verdadeiro teste da fé estava prestes a começar. A certeza de que a jornada espiritual nunca é fácil perpassava seu pensamento. Todavia, acompanhada de todos, Ana sentia uma paz pulsante. Precisamos continuar em oração, em busca da sua instrução, ela disse, lembrando a todos que a preparação não era apenas sobre sentimentos, mas sobre ação. Cada coração que ali estava, agora atento e receptivo, era convidado a entrar em um novo nível de compromisso. Então, em um sopro de ousadia e fé, Ana olhou para o homem ao seu lado, que ainda estava ajoelhado. Você sente isso? Algo poderoso está prestes a se revelar. Está pronto para dar o próximo passo? Estamos prestes a entrar em uma nova dimensão de fé, questionou com um brilho nos olhos. Ele acenou com a cabeça e, naquele momento, Ana sabia que a decisão estava em suas mãos. O que aconteceria a seguir seria mais do que apenas um passo, seria um salto para o desconhecido. E embaixo daquela sinfonia de louvor, uma pergunta intensa brotou em seu coração. O que Deus revelará quando finalmente escolhermos confiar nele de todo o coração? A respiração coletiva do grupo aumentou, enquanto esperavam a resposta que mudaria suas vidas para sempre. O que realmente os aguardava na esquina do amanhã? Ana olhou ao redor, o ambiente pulsando com uma expectativa elétrica. O homem que havia se entregue ao Senhor, agora radiante e repleto de determinação, levantou-se e com a voz forte proclamou: Estou pronto para a mudança, não vou mais viver em correntes. As palavras dele reverberaram pela sala e as lágrimas de gratidão encheram os olhos de Ana. Um novo fervor se espalhou pela congregação. As mãos se erguiam em oração e um coro de vozes se unia em um clamor poderoso. Ana sentia que o céu estava ouvindo, que a divina intercessão estava prestes a acontecer. Deus, manifesta-te em nossas vidas, enche-nos com a tua luz, gritou um dos jovens, e o clamor logo se transformou em um hino de louvor. Nesse momento, uma onda de amor e unidade envolveu aquele lugar. As pessoas estavam interligadas por um propósito maior, por uma revelação que estirava suas almas. Ana olhou para João, que estava ao seu lado, e viu em seu olhar uma certeza que não podia ignorar. A transformação que ela aguardava estava acontecendo em ambos,
Mas a jornada não era apenas pessoal, era coletiva, e o Espírito estava guiando a todos. Foi então que, de uma maneira soberana, algo extraordinário começou a acontecer. Um acúmulo de luz parecia descender sobre a congregação, como um manto de glória que envolvia cada um ali. Ana sentiu sua pele arrepiar, e uma calorosa sensação a envolveu. Era como se Deus estivesse tocando cada coração, trazendo à tona verdades escondidas e libertações necessárias. A mulher mais velha, que antes havia orado em silêncio, levantou-se e começou a profetizar. As palavras dela ecoavam com poder. Liberem-se, é tempo de quebrar as cadeias. O Senhor está aqui para curar não apenas feridas físicas, mas as do coração e da alma. A congregação respondeu com um uníssono de amém. E Ana sentiu o calor do Espírito Santo mover-se como um vento suave entre eles. Ela sabia naquele momento que cada lágrima derramada, cada oração levantada estava sendo respondida. Mas mesmo entre a celebração, a dúvida de Ana não desapareceu completamente. Ela compreendeu que a verdadeira transformação exigia uma disposição contínua, uma entrega diária. Não era apenas uma experiência de um único dia. Era uma jornada. O que vem a seguir, Senhor? Como posso permanecer firme na fé? Suas perguntas ecoavam em seu coração. De repente, na leveza do momento, o homem que havia se rendido se virou para Ana e falou com gratidão. Você me mostrou que não estou sozinho. Isso é só o começo, não é? Ana sorriu, entendendo que a resposta não se limitava a palavras, mas ao amor e ao apoio mútuos. Sim, querido irmão, isso é só o início da nossa jornada juntos, disse ela com firmeza. Precisamos continuar buscando o Senhor. Nossas vidas transformadas devem ser testemunhos ao mundo. Vamos juntos, um passo de cada vez. E assim, o clamor se transformou em um clamor de agradecimento. Os fiéis começaram a testemunhar, compartilhando histórias de transformação, de cura e de esperança. Ana ouviu cada história com um coração grato, percebendo que o que antes parecia uma luta individual, agora formava um rico tapeçário de experiências divinas. Ao final daquela noite, Ana olhou para João, que a observava com um sorriso. Eu acho que finalmente entendi, Ana. A cura é mais do que a ausência de dor. É a certeza de que Deus está presente em cada passo, mesmo nos momentos de incerteza, ele disse. E Ana percebeu que a mudança que buscara nele havia florescido. Juntos eles se uniram a todos os presentes, cantando hinos de louvor ao Senhor. Era um momento de conexão espiritual intensa e pura, um testemunho vivo do que acontece quando o amor de Deus há impacto genuíno nas vidas. A cidade, antes ofuscada por dúvidas e medos, agora estava cheia de luz e unidade. Ana sabia que a jornada não terminava ali, mas agora cada membro da congregation tinha a certeza de que poderiam caminhar juntos. E assim, com corações dispostos, seguiram em frente. O que Deus estava prestes a fazer não era apenas uma expectativa, era uma certeza. Este é o começo de algo poderoso. Ana murmurou em oração, sentindo a presença dele envolvê-la. E na cidade, naquele fim de noite, uma nova história começava, escrita por corações que se abriram à fé, à liberdade, à transformação. A mim, os desafios viriam, mas agora estavam prontos para enfrentá-los, unidos na luz que Deus havia derramado sobre eles. Agora, não perca esta manifestação poderosa da fé. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de transformação. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação do amor de Deus. Este é o momento de mostrar seu apoio e ser parte da obra que Deus está fazendo. Não espere nem mais um segundo.